Parece mais fácil vencer o medo de não dar certo apontando os erros dos outros do que vasculhando internamente a própria essência. Trata-se de uma desculpa não pensada. Vivemos competindo com os acertos dos outros, tentando superá-los, e com as falhas dos outros, tentando mostrar que não falhamos tanto. É sempre o outro. O seu aplauso ou o seu desprezo. O seu sucesso ou o seu fracasso. É sempre o outro o prato principal. E eu? Onde eu fico? Não se trata, meu amigo, de egocentrismo, mas de identidade. O mesmo Bauman escreveu sobre isso tentando desvendar a identidade humana, ou mais do que isso, instigar as pessoas para que percorram o caminho da própria identidade, para que escolham de fato compreendendo as próprias escolhas. Parece mais fácil escolher amparado no outro, desculpando o próprio fracasso por causa do outro, mas é menos nobre, menos inteligente. Fracassar faz parte da trajetória. Quedas fortalecem a caminhada desde que se perceba a queda e que se compreenda que ninguém, a não ser eu mesmo, é responsável por ela. Não sei se me faço claro, meu amigo, mas o que quero dizer é que não é preciso ter desculpas para um namoro que fracassou, um negócio que não deu certo, a postergação do sonho de aprovação em um concurso ou um vestibular. Aliás, chegará o dia em que as avaliações serão mais abrangentes e o vestibular não mais existirá. Essas franjas hão de enfeitar a tessitura da vida se forem percebidas como pausas de uma trajetória, como o recomeçar de uma amizade em que ficou faltando ternura e que por isso a lenha foi se consumindo sem ser substituída. O amor, Padre Fábio, o amor brasa, precisa ser realimentado. As amizades que não ficam pelo caminho são aquelas em que, sem invasões, um gosta de cuidar do outro. Perdemos tanto tempo apontando para a pecadora, tanto tempo com as pedras na mão na iminência de dar cabo ao empreendimento assassino. Talvez para que saiamos por aí dizendo: pronto, foi ela a pecadora que foi apedrejada, não eu, o homem correto. E depois, quando ficarmos a sós conosco mesmos, o que seremos capazes de dizer? Que deu certo o nosso disfarce? Que não perceberam as nossas culpas na nossa fragilidade? Vamos inventar um outro idioma, como o javanês de Lima Barreto, para que todo mundo fique surpreso com o que parecemos saber? E quando olharmos para o lago imaginário, será que reconheceremos a nossa alma? Ou tentaremos enganar também? Ou fingiremos não ver o visível? É preciso retirar as máscaras, meu amigo. Ninguém resiste ao disfarce por tanto tempo. É preciso mostrar a fragilidade e aceitar ajuda. É pena que desde criança aprendamos o contrário. Os pais exigem que os filhos sejam campeões em tudo. Projetam nos filhos o que não foram. Mentem narrando episódios novelescos para aumentar a aura de perfeição e santidade. Cobram dos filhos os primeiros lugares, as melhores notas, os posicionamentos mais carismáticos. Enfeiam a vida infantil com exigências e cobranças toscas. Pobre infância sem infância. As brincadeiras ficaram esquecidas nas casas velhas com seus fogões de lenha. Eu não tenho nada contra o progresso, tenho contra a aparência hipócrita. Isso porque, meu amigo, embora eu caia e chore muito, embora eu erre e me revolva em erupções cotidianas tentando acalmar as lavas que me incendeiam para que o outro não se assuste com o meu vulcão, eu tento compreender a minha essência. Padre, você sabe quanto as dúvidas ocupam meu tempo. Já fiz coisas que não quis por não saber dizer não. Já fiz coisas que quis e das quais me arrependo. Já deixei de fazer o que devia por ter medo de magoar. E já fiz o que não devia apenas para agradar. O tempo nos empresta sabedoria se assim o quisermos. Quer essa sabedoria, até porque nossas escolhas com sabedoria ganham outro patamar. Não que deixaremos de errar, mas o erro será bem-vindo porque fará parte de uma compreensão maior. E isso é a essência. As aparências fragilizam-se com o tempo, a essência não. Heráclito de Éfeso, em sua filosofia cosmocêntrica, utilizou o rio para dizer da inexorabilidade da água e do tempo. O que fazemos não tem volta. Não se pode banhar duas vezes nas águas de um mesmo rio. Parmênides de Eleia, em outra direção, queria encontrar a aletheia, a verdade, não a opinião. Talvez o desafio não fosse saber que o rio muda a cada instante,
mas desvendar o rio, sua essência. Mudamos, amigo, mudamos o tempo todo. Mas quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? O que fazemos aqui? Por que viajamos juntos nessa jornada? O que podemos emprestar um ao outro? O que podemos ensinar e aprender? Que medos temos? Temos coragem de revelá-los? Se posarmos de príncipes, talvez tenhamos pouco a acrescentar um ao outro. Nossa majestade será um obstáculo na amizade, mas se nos mostrarmos humanos, se retirarmos as máscaras ou as sandálias à sua primeira carta, pisaremos em solo sagrado e contemplaremos a face sagrada da nossa essência. Nossos erros, nossas agruras, não nos fazem menos belos. Ao contrário, dão sopro vital à escultura que fingimos ser. Um chofer de caminhão conheceu um lugar, uma pensão de uma tal madame e um conto belíssimo de nossa amiga Lígia Fagundes Telles. Um lugar cheio de anões se enroscando, de comida estranha, de gente estranha, e um som triste de um saxofone se fazia ouvir. O chofer, estranhando a música ininterrupta, quis saber quem era o homem do saxofone. Explicaram que enquanto a mulher magra e bonita, nova, se deitava com quantos homens quisesse, ele tocava saxofone. O homem quis saber mais. Não conseguiu entender o porquê das traições consentidas. E você aceita tudo isso assim, quieto? Não reage? Por que não lhe dá uma boa sova? Não lhe chuta com mala e tudo no meio da rua? Se fosse comigo, pomba, eu já tinha rachado ela pelo meio. Me desculpe estar me metendo, mas quer dizer que você não faz nada? Eu toco saxofone. E o homem parecia feito de gesso, de tão pálido seu rosto, de tão ausente de atitudes. Quantos homens o saxofone se escondem por aí? Não homens traídos por suas mulheres, já que o conto pode ser lido de muitas formas. Homens sem atitudes, por repetirem fórmulas de sucesso ou por fugirem de responsabilidades mais densas com a própria vida. Jovens com medo do amadurecimento. Filhos que se escondem nos pais, mulheres que se escondem nos maridos, pais que se escondem nos filhos, maridos que se escondem nas mulheres, amigos que se escondem nos amigos, vidas mascaradas, querido Padre Fábio. Julgadores temos aos montes, histórias reais desnudadas voluntariamente, poucas. É o que queria o amigo sem pressa, conviver com gente que não precisasse o tempo todo falar das glórias, mas que se debulhasse em prantos pelas ausências. Pessoas que parassem de tocar o saxofone e conseguissem reagir sem sufocar a alma, apenas acendendo a lareira para que as brasas cuidadosamente aquecessem a vida. O medo do fracasso começa, amigo, jogando fora a beleza do erro. É de Oswald de Andrade o pedido: quero a contribuição milionária de todos os erros. Somos humanos, é isso que somos, e é isso que nos faz docemente carentes uns dos outros. Somos humanos e crescemos quando aprendemos a viver. E isso será sempre um aprendizado seguido de outro aprendizado, tudo humano, cheio das imperfeições e das imprecisões da humanidade. Nada de cenários falsos, perfeitos. Vida, meu amigo. É de vida que precisamos, de mudanças de temperatura, de humor, de cadafalsos, de esparrelas, de cenários verdejantes com algum canário que nos empreste um pouco mais de poesia na travessia. Um canário que seja, ou então um cachorro. Um dia desses um amigo tentava esconder o choro pela morte de seu cachorro. Mostrei compreensão pela dor da perda. Ele tentava dar as razões da dor dizendo todo tipo de racionalidades. O cachorro havia sido encontrado na rua, cheio de ferimentos e de doenças. Sobreviveu com os cuidados da família e viveu 14 anos com eles. Ganhou um nome, ganhou amigos que se preocupavam com ele. Ocupou de perturbações e de ternura o pequeno apartamento. Eu ouvi o relato e dizia que nenhuma explicação era necessária para que as lágrimas revelassem um afeto por uma criatura da natureza. Quanto mais eu dizia, mais ele chorava, dizendo que o cãozinho era a grande prova da gratuidade do amor. Não se preocupava com presentes, nem exigia um corpo perfeito ou joias de adorno. Apenas carinho. Que bom, dizia ele, se os seres humanos fossem assim.
Padre Fábio, o ser humano é assim. É que sua essência fica acanhada diante da saliência da aparência. Mostram-nos coisas e nos convencem de que nossa importância será medida por elas. E Quintana queria apenas a simplicidade da água bebida na concha da mão. Ou relendo sua carta, as sacolas, as mulheres em pontos de ônibus, escondendo e embrulhando felicidades. Concordo com você. Não é nada extraordinário. E por isso mesmo é extraordinário. É a vida sem disfarces, em realidades que desconhecemos, mas que imaginamos. Com ternura, por favor. Querido amigo, que você encontre sim outras Macabeias para que sua missão se engrandeça em cada sonho restituído. Unir, religar, congregar, restaurar, amar. Eis o seu lindo ofício. Que Deus o abençoe, meu irmão. Gabriel.